Bem-vindos! Alguns episódios memoráveis envolvendo membros de algumas igrejas e seitas religiosas contrários ao darwinismo são bem conhecidos. Destaca-se entre eles o famoso confronto em junho de 1860, meses depois da publicação da obra mestre de Charles Darwin, A Origem das Espécies, durante a reunião anual da Associação Britânica para o Progresso da Ciência. Os protagonistas foram, de um lado, o bispo anglicano Samuel Wilberforce, que acusava Darwin de restringir a glória de Deus na criação, e do outro lado, o naturalista Thomas Huxley, o grande paladino, o assim chamado Bulldog de Darwin. E a arena era um salão lotado na Universidade de Oxford. No calor dos debates, o bispo de Oxford, constrangido e munido da aversão à ideia da presença simiesca em sua linhagem, volta-se para o cientista e pergunta, em tom irônico e provocativo, se era através de seu avô ou de sua avó que ele descendia de macaco. Ao que Thomas Huxley respondeu, aspas, se eu tivesse que optar entre ter como avô um pobre macaco ou um homem altamente dotado pela natureza e possuidor de grandes meios e influência, e que, no entanto, emprega essas faculdades e essa influência para o mero propósito de introduzir o ridículo em uma discussão científica séria, eu afirmaria, sem hesitar, minha preferência pelo macaco. Essa resposta à provocação do bispo anglicano está contida na carta que Thomas escreveu para um amigo em setembro de 1860. Recolhido à sua casa, Charles Darwin manteve-se distante da polêmica. O confronto entre Thomas Huxley e Samuel Wilberforce deu os primeiros sinais de que os evolucionistas não se intimidariam com a posição da Igreja a respeito da origem dos seres vivos, inclusive e, acima de tudo, a origem da espécie humana. Thomas Henry Huxley foi ele mesmo um cientista notável e não, apesar do apelido de o Bulldog de Darwin, um seguidor acrítico e servil das ideias evolucionistas do amigo 16 anos mais velho. O próprio Darwin considerava um grande feito ter despertado nele o interesse por sua teoria da evolução por seleção natural. Embora muitos conheçam Thomas apenas por sua defesa enérgica da teoria de Darwin, ele foi não apenas um defensor ardoroso da ciência no geral, mas também um pesquisador muito produtivo. Foram inúmeros trabalhos científicos publicados nas áreas de zoologia, paleontologia, geologia, antropologia e botânica.
além da autoria de numerosos ensaios e livros, destacando-se seu livro intitulado Evidência quanto ao lugar do homem na natureza. Além disso, Thomas Huxley foi protagonista de debates sobre aspectos culturais importantes da Inglaterra vitoriana, envolvendo, sobretudo, ciência, educação, política e religião. Seu empenho na divulgação do conhecimento científico para o grande público era notório. Curiosa coincidência. Como Darwin e Wallace, o jovem Thomas iniciou sua carreira científica em longa viagem por terras remotas, quando coletou medusas e outros animais marinhos. Muitos de seus artigos científicos foram frutos do estudo do material obtido durante a viagem. Eleito membro da prestigiosa, da grande Real Sociedade de Londres, ainda muito jovem, ele se tornou mais tarde seu presidente. Huxley foi também presidente da Associação Britânica para o Progresso da Ciência e de outras sociedades científicas. Ora, quem hoje desempenha o papel de defensor intransigente do darwinismo é ninguém menos que o biólogo pop Richard Dawkins, que tem sido chamado de o Rottweiler de Darwin. É interessante notar que um dos netos de Thomas Huxley, Julian Huxley, foi também um evolucionista renomado, como já dissemos em vídeo anterior. Aldous Huxley, irmão de Julian, é o aclamado autor dos livros Admirável Mundo Novo e Contraponto. E Andrew Huxley, o caçula dessa irmandade talentosa, foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina em 1963 por seus estudos eletrofisiológicos de membrana de células nervosas. Bem, vejamos agora um segundo caso emblemático envolvendo o darwinismo e a religião. Estou me referindo ao processo chamado, na época, por jornalistas norte-americanos, de o julgamento do macaco. Em 1925, o professor John Scopes foi condenado por um tribunal do Tennessee por ensinar em escola pública os princípios da evolução biológica no que concerne à origem simiesca da espécie humana. Ao contrariar o relato bíblico da, aspas, divina criação do homem, o jovem professor transgrediu uma lei estadual que se estabeleceu em alguns estados norte-americanos sob pressão do movimento criacionista anti-evolução, que era liderado por protestantes fundamentalistas. Algumas décadas depois, o impacto negativo do caso Scopes no ensino de biologia, devido ao declínio do ensino dos mecanismos evolutivos em escolas dos Estados Unidos, ainda se fazia sentir. A maioria dos livros didáticos de nível médio omitia
ou restringia o uso do termo evolução. Somente em 1967, a lei anti-evolução foi revogada no Tennessee. Julgando anticristão o pensamento evolucionista, os criacionistas rejeitam a evolução em favor da criação sobrenatural do mundo e de cada espécie viva. Ou seja, Deus substitui os processos naturais. Em contraste, é comum entre os evolucionistas o argumento de que há todo um corpo de evidências fatuais que sustentam o pensamento evolutivo e nenhuma evidência a favor da crença em uma divindade. Para muitos biólogos, a explicação da origem das espécies por meio da seleção natural suprime a necessidade de um Deus criador para a diversidade da vida. Entendo que essa postura científica seja chocante para pessoas religiosas mais sensíveis, mas é bom lembrar que ciência e religião são domínios distintos que devem ser mantidos separados. Além do mais, muito do que acontece no mundo vivo só faz sentido à luz da evolução. Obrigado por assistir, inscreva-se, compartilhe.